Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Paloma de novo aqui e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de dinâmica, particularmente sobre leis de Newton. A gente falou um pouquinho de força e movimento, falamos da primeira lei, tem um vídeo anterior que quem não assistiu tenta voltar ali na playlist e hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Recapitulando alguma coisa muito importante que a gente vai ter um diferencial agora na segunda lei, é que quando a gente falava de movimento anteriormente, a gente estava falando que a soma das forças sobre o corpo era nula ou que não tinha força sendo aplicada. Então, ou o corpo estava em repouso ou ele estava em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento em linha reta com velocidade constante. Mas a questão que eu vou perguntar para vocês agora é a seguinte: e se a resultante das forças não for nula? E agora? O que será que vai acontecer? Vamos pensar na situação que a gente tem um bloquinho sobre uma mesa e a gente está aplicando uma força, puxando esse bloquinho para um lado e puxando para o outro. O que vai acontecer se essas forças elas não estão na mesma direção? Elas estão uma para cada lado. O que a gente vai fazer? Vamos pensar qual que vai ser a força aplicada. Olha só, como a gente tem ali uma força de um lado, uma força do outro, a gente tem que a velocidade do corpo não vai ser constante. Ele não vai estar executando um movimento retilíneo uniforme. Só que a soma dessas forças também não é zero. Então a gente não pode assumir o que a gente estava assumindo anteriormente. Por quê? Porque justamente a gente vai ter uma variação da velocidade e essa variação de velocidade vai produzir uma aceleração no corpo. Essa aceleração nada mais é do que a decorrência das forças sendo aplicadas. E nesse caso, a gente vai fazer a resultante dessas forças, a gente vai somar essas forças, dependendo se elas estiverem no mesmo sentido e direção, se elas estiverem em sentidos contrários, a gente vai diminuir, a gente vai colocar ali um sinalzinho de menos e vamos ver como é que vai funcionar no decorrer dos exercícios, beleza? Então, olha só. A gente tem algo na segunda lei que nos fala o seguinte, que a força resultante sobre um determinado corpo, ela é diretamente proporcional ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Força resultante, nesse caso, força, como a gente vem estudando, ela é em newtons no Sistema Internacional de Unidades. Massa é em quilogramas e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração ela é a variação da velocidade. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Um corpo com massa 2 kg é abandonado do alto de edifício e cai. Num dado momento, a força de resistência do ar sobre o corpo tem módulo 4 newtons. Determine o módulo da aceleração do corpo nesse momento. Ixi, prof, a gente estava falando de somatório de forças, agora colocou um exercício de um corpo caindo do edifício. Calma, olha só. Vamos destacar pontos importantes. Um corpo com massa 2 kg é abandonado. Então, o abandonado ele é solto. Com massa 2 kg tem esse corpo. Então, a gente já tem duas informações importantes. Outra informação também importante é que, num dado momento, a força de resistência do ar sobre o corpo tem módulo 4 newtons. E aqui é uma coisa para a gente pensar. Quantas forças será que a gente tem atuando ali? E ele quer saber qual que é o módulo da aceleração desse corpo. Então, ele nos deu a massa, ele nos deu força e ele quer saber a aceleração. A gente já sabe, pela segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. Tranquilo? Mas olha só, quais forças que estão atuando? Se o corpo está sendo abandonado, tem a força gravitacional, tem o peso do corpo. E também tem a força de resistência do ar no sentido contrário. Então aqui vocês pegam e pausam o vídeo e anote só. Forças que atuam no corpo é a força peso e a força de resistência do ar. Essas forças, vocês concordam que o peso, o sentido é para baixo. E a resistência do ar, o sentido é para cima. Então elas são forças que estão em sentidos contrários. A massa da bolinha que eu anotei aqui, 2 kg, e a força de resistência do ar que ele forneceu, que é 4 newtons. Tranquilo? Anota aí também no caderno de vocês esse ponto importante. Peso aponta para baixo, força de resistência do ar aponta para cima, para vocês perceberem que elas estão ao contrário. Então a gente sabe que força resultante vai ser a força peso, no caso massa vezes gravidade,
e menos a força de resistência do ar. Esse menos, a gente está falando que elas estão em sentidos contrários. Tranquilo? Então, olha só, a força resultante vai ser a massa do corpo de 2 kg vezes a gravidade de 10 metros por segundo menos a força do ar. 2 vezes 10, 20, menos 4, 16 newtons é a força resultante no sistema. Tá pronto? Não, ele não pediu a força resultante no sistema, ele pediu a aceleração. Mas a gente sabe que pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Ou reorganizando a expressão e isolando a aceleração, a gente vai ter força resultante sobre massa. Então, força resultante vai ser 16 newtons sobre 2 kg e a gente vai ter uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Ficou um pouco mais claro? Então, vamos anotar aí o resumão de toda a aula. Na segunda lei de Newton, a gente viu que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Equacionando, a gente tem exatamente isso aqui. Lembrando que força é uma grandeza vetorial e aceleração também é uma grandeza vetorial. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente vai estar respondendo. Obrigada pela atenção.